questão de segurança, com o especialista Marlon Luz. Oferecimento: Casa do Pescador, 64 3631 2063. Solar Jataí, energia é nossa força, 64 9267 0627. Júnior Veículos, 3636 3315, a confiança de sempre. Bom, e agora nós estamos com Marlon Luz, delegado da Polícia Civil. Vamos falar de questão de segurança. E hoje a gente falando um pouquinho sobre as armas, um pouquinho mais, né? Marlon, de qual ângulo que a gente pode tratar hoje? Boa tarde, Fabélia, todos os telespectadores do Sucesso no Campo. Prazer novamente estar aqui no Questão de Segurança. É uma temática que tem sido bastante demandada e discutida e que envolve basicamente também o produtor rural, que é a figura do caçador, né? Do caçador, aquele caçador legal, né? Que caça dentro de critérios legais e autorizado, obviamente, pelos órgãos competentes. Né? Hoje, basicamente, a legislação ela trata de duas espécies de caçador, que é o caçador excepcional, né? Que está lá dentro da figura dos CACs, né? E também o caçador de subsistência, né? Que o Estatuto do Desarmamento trata ele basicamente como aquele que tem a necessidade dessa caça para a sua manutenção ou subsistência, né? Aquele morador da zona rural e também, obviamente, as populações indígenas ou populações tradicionais como os quilombolas. Então, essas figuras, excepcionalmente, elas têm uma autorização legal, né, para a realização da caça no Brasil. Em regra, a caça no Brasil ela é proibida. Excepcionalmente, essas duas figuras têm a possibilidade aí de realizar a caça. O caçador excepcional, obviamente, para a caça do javali ou do javaporco, né, que é uma espécie invasora, né, exógena, né, ou seja, não é nativa, né, e também o caçador de subsistência, obviamente, ele pode caçar outras espécies que não sejam o javali ou o javaporco, mas essas espécies não podem estar nas listas de animais ameaçados de extinção estabelecidas aí pelos órgãos ambientais, né, sobretudo o IBAMA. Por exemplo, se aquele de subsistência, ele matar um cateto para comer lá em casa, pronto, não tem problema. Porque o cateto não é um que consta na relação de animal em extinção. Exatamente. Só que é para ele matar e comer em casa, exatamente. Não é para ele matar e vender na feira. Transportar ou vender, né? É só para subsistência familiar, né? É preciso tanto o caçador de subsistência quanto o caçador excepcional, né, eles saberem diferenciar efetivamente, principalmente esses animais, dentre o cateto, ou catitu, e a queixada, e o próprio javali ou javaporco, eles saber distinguir esses animais, porque tem consequências legais diferentes, né? A queixada, por exemplo, ela é um animal semelhante a esses outros animais. Há diferenças específicas ali, mas, por exemplo, se uma caça noturna, é difícil diferenciá-los. É um animal, por exemplo, que ele já consta na lista do Ministério do Meio Ambiente como um animal ameaçado de extinção. Então, portanto, sua caça é proibida, ou queixada. Né? Então, basicamente é um animal que tem como característica, basicamente, o queixo branco, nessa região do queixo branco, é de uma tonalidade mais escura, e um tamanho mediano. O cateto ou caititu, né, que também tem uma semelhança com esses outros dois tipos essas outras duas espécies, ele basicamente tem uma coloração, uma argola branca na região do pescoço, e também ele tem um porte menor do que o queixada ou basicamente o javali e o javaporco. O javali ou o javaporco, obviamente, ele tem um tamanho maior, né? Tem uma protuberância dos caninos mais evidentes do que essas outras duas espécies. Então, o caçador de subsistência, por exemplo, ele poderia caçar um cateto ou um caititu, mas não um queixada, né? E, obviamente, também estaria autorizado, obviamente, para fazer a caça, por exemplo, de uma capivara, que não está na lista
do Ministério do Meio Ambiente como animais ameaçados. Mas, por exemplo, o veado campeiro, quer dizer, ele está na lista dos animais ali ameaçados de extinção. Então, nenhum dessas duas figuras podem fazer qualquer tipo de atividade desses animais que estão na lista do IBAMA como ameaçados de extinção, e também a questão do manejo do javali, somente aí essa figura do caçador excepcional. A anta também é um animal que consta lá como animais ameaçados de extinção. E aí a gente fala, pode caçar e tal, mas esse pode, subsistência, qualquer um pode daquele ali, ou ele também precisa passar por uma avaliação, por uma legalização, é para ele ter um porte ali, não é um porte, para ele ter um endosso de que ele tem capacidade de manusear uma arma de fogo. Esses caçadores, um específico caçador de subsistência, ele também entra naqueles outros critérios exigidos pela legislação para adquirir uma arma de fogo. Então, para ele caçar, obviamente, ele tem que adquirir uma arma de fogo. Essa arma de fogo tem que ser, obviamente, legalizada. Então, a aptidão técnica, a aptidão psicológica, os antecedentes criminais. Há uma suavização, né, e aí por critérios, obviamente, por outros, uma avaliação, por exemplo, da própria Polícia Federal, a legislação busca suavizar as exigências em relação à população indígena e populações tradicionais, como os quilombolas, né, quanto a um ou outro documento. Mas, em regra, o residente na zona rural, né, aquele produtor que verifica a necessidade da caça de subsistência, né, e essa autorização também demanda uma análise por parte do delegado da Polícia Federal, né, então que vai demonstrar a efetiva necessidade esse caçador de subsistência, né, às vezes ele está numa região isolada, sem acesso efetivo a bens de consumo, né, sobretudo carne. Então, vai ser avaliado e ele tem que cumprir uma série de requisitos e armas específicas também para essa caça de subsistência. Já falamos aqui, eu volto a tocar nesse assunto. Registre qualquer furto ou roubo que você tenha na sua propriedade. Não é que você vai reaver o bem, não. É porque, por exemplo, num momento desse, você vai lá e fala assim, eu estou numa área que é perigosa. Não tem nenhuma ocorrência aqui naquela região. Está entendendo? Então, é necessário que você faça esses registros, porque a Secretaria de Segurança Pública e demais órgãos trabalham com números, com índices. Por isso, você tem que fazer o registro, né, doutor? Exatamente. A estatística criminal, principalmente nessa área da zona rural, é um dos fatores preponderantes, às vezes, para fundamentar um registro, um pedido de aquisição de arma de fogo por parte do produtor. Então, essa efetiva necessidade a ser demonstrada perante a Polícia Federal, se o produtor tiver municiado ali ou subsidiado de informações relativas ao índice de criminalidade na região, é um fator aí positivo para esse deferimento junto à Polícia Federal da aquisição e o registro dessa arma de fogo. E naqueles episódios que a gente até teve por aí, de acidentes, tiros acidentais e fatais. Tendo essa documentação, vai amenizar, ou isso aí não vai amenizar nada, o episódio vai em trânsito convencional da lei? Nós temos vários episódios no Brasil, né, e aqui na nossa região nós temos um exemplo recente, né, na cidade de Serranópolis, na zona rural, em que pessoas que tinham armas adquiridas legalmente, né, registradas, estavam na condição de caçadores, né, registrados perante o Exército, que diante do manuseio inadequado desse armamento, né, um dos caçadores alvejou o outro colega caçador, né, e ele teve óbito ali quase que instantâneo, né, foi alvejado numa região, né, da artéria femoral, e ele morreu em poucos minutos, não houve possibilidade de socorro, e houve ali a percepção clara, né, o inquérito ainda está em tramitação, que houve um manuseio inadequado do armamento, né, um apontamento desse armamento para o colega caçador, né. Outros casos no Brasil têm percebido, às vezes alveja um outro caçador achando que ele era a caça,
né? Então não há uma sinalização adequada desse outro caçador. Então o que é indicado? Os caçadores, eles trabalharem com radiotransmissor, informar a localização que ele está, quando ele está fazendo ali essa caça excepcional. Ele também muitas vezes está sinalizado ali por meio de um colete, né, mais evidente. Muitas vezes o caçador ele quer se camuflar no ambiente e a maioria dos animais ele vê preto e branco, né? E naquela camuflagem muitas vezes não adianta nada. Então é melhor ele estar ali com um colete laranja, né, que seja de fácil visualização para o outro caçador, do que ele tentar se camuflar e muitas vezes ser atingido aí pelo colega caçador. Então tanto essa sinalização, né, quanto também a questão dele comunicar com os outros caçadores.